Vamos então meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo 14, 12 e 13. Nós vamos agora meditar no que Deus tem para as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 14, 12 e 13. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos ao egípcio, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morreremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje nos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui na tua presença. Usa-me como um canal, como instrumento diante de ti. Pai, eu dependo da tua palavra, da tua bênção, da tua graça. Eu dependo de ti poderosamente. Usa-me como um canal nesta manhã, como instrumento no teu altar. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Só um momentinho. Aleluias. Glórias a Deus. Meus amados, a palavra do Senhor, ela é rica. Ela é poderosa. Ela vem sobre as nossas vidas como resposta. Ela vem sobre as nossas vidas como uma espada que entra e dilacera o nosso coração. Que traz ali entendimento. Que traz ensinamento. E que nos traz, sobretudo, meu amado, empoderamento. Nos traz força para caminhar. Força muitas vezes porque estamos enfrentando problemas, mas quando você lê a palavra, quando você escuta uma pregação, quando Deus usa alguém para falar numa mensagem, você sai fortalecido. E hoje estamos diante de um problema, de uma história, onde Deus ele usa Moisés, sob a direção do Senhor. Deus levanta Moisés para que o povo saia ali da terra onde eles eram escravizados. Onde eles eram, meu amado, viviam num momento de escravidão eterna. Para eles não ia ter saída. E Deus dá uma promessa de uma terra prometida. Deus dá a promessa que eles seriam livres. Livres para viver como homens, como servos de Deus, como escolhidos do Senhor. Deus tinha para eles uma promessa de vida abundante. Deus tinha para eles uma promessa de viver e comer o melhor dessa terra, como Deus tem para mim e tem para você. Mas a Bíblia conta a história que Deus, quando ele tira, ele usa Moisés para que esse povo saia ali do Egito. No caminho, no percurso, Deus, ele muda a história um pouquinho. Ele coloca para que eles andassem num caminho mais longo, num caminho difícil, num caminho, meu amado, que eles teriam que estar ali aprendendo, sendo forjado. E porque Deus sabia, se levasse eles para um caminho mais curto, no primeiro obstáculo, eles ficariam mais perto de voltar. E eles voltariam para o Egito. E o caminho que Deus colocou para que eles seguissem era um caminho não muito fácil, não era um caminho provável. Olhando humanamente falando, poderia falar: mas como Deus faz isso? Coloca o povo, tira o povo da escravidão, promete o povo uma terra boa, promete o povo uma terra que manda leite e mel, e ao mesmo tempo os coloca num caminho difícil. Mas muitas vezes eu aprendo com o Senhor que Ele nos dá. Nós fazemos planos, nós traçamos uma meta, nós traçamos percurso para a nossa vida, mas Deus, Ele coloca o caminho que é dele. E este caminho poderia parecer mais difícil, mas era o caminho do Senhor, era o percurso do Senhor. E a Bíblia fala que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Mas uma coisa também o Senhor Deus faz: Ele coloca aquele povo num caminho mais complicado, mas Ele não abandona o povo dele. Ele não deixa o povo dele sozinho, mesmo que ele estava sentindo desamparado, porque assim é conosco. Muitas vezes, meu amado, estamos passando por uma dificuldade e muitas vezes Deus nos leva para um caminho mais complicado. Um caminho que você sente só, um caminho que você sente desprotegido, um caminho que você sente muitas vezes abandonado. Mas isso é o sentimento que todo ser humano tem. Nós, como seres humanos, sentimos muitas vezes sozinhos e esquecemos que Deus prometeu que estaria conosco. Que Deus prometeu a presença dEle com a gente. E aqui nesse texto não é diferente. Deus nos levou para o caminho mais longo. Deus nos levou para um caminho mais complicado. Mas a presença do Senhor era com eles.
Deus colocava durante o dia uma coluna de nuvem para os guardar. Era a própria presença do Senhor. E à noite uma coluna de fogo para os proteger. Era a própria presença do Senhor. O que isso quer nos ensinar? Que em cada momento, tanto de dia como de noite, por caminho difícil que você passa, por um caminho complicado que você possa estar vivendo hoje, Deus está no controle da sua vida. Deus está te direcionando. Deus está no comando, Ele está te blindando, Ele está te guardando. Pastora, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Mas não é para sentir, meu amado, não é para ver, é para crer. Quando você começa a acreditar, quando você começa a entender isso, você sente tranquilo. Você sente uma paz que você não consegue entender. Por isso que o texto fala que a paz do Senhor, ela excede todo entendimento. É uma paz que você não consegue saber. Eu estou vivendo um deserto, eu estou vivendo um momento complicado, eu tenho paz no meu coração. É quando você confia no que Deus está falando. Quando você confia no que Deus está colocando na sua vida. E aí, para piorar, porque na nossa vida é assim. Quando você está no percurso difícil, quando o caminho, meu amado, ele estreita, quando o caminho está ficando mais complicado, quando o caminho está estreitando a cada momento, as coisas ainda pioram mais um pouquinho. Eu vou te contar isso, que a vida, as coisas podem piorar mais ainda. E a Bíblia fala que ainda quando esse povo estava andando no deserto, o Senhor Deus, por autorização do Senhor, Ele endurece o coração de Faraó e ele começa a perseguir o povo. Ele vai atrás do povo, ele junta seus cavalos e seus cavaleiros e começa a perseguir o povo. E neste momento o povo desespera. O povo fica num beco sem saída. Porque de um lado, na frente tinha Mar Vermelho, atrás tinha o exército de Faraó, de um lado muralha, do outro também, na nossa vida é assim. E como ele sentia, pastora? Num beco sem saída. Aí Deus fala muito no meu coração, quando eu escrevi o sermão, que muitas vezes nós nos sentimos assim, num beco sem saída. Sentimos refém, meu amado, de frustrações, sentimos refém de angústias, sentimos reféns, meu amado, de conflitos pessoais, de culpas. Culpas que nós carregamos muitas vezes por um problema do passado, por um problema que nós não resolvemos lá atrás. Porque quando a nossa vida, nós não resolvemos problemas lá de trás, deixamos aquilo crescer, deixamos aquilo tomar uma proporção muito grande, nós trazemos sobre nós uma culpa. Nós começamos a andar encurvado, como aquela mulher de Lucas 13, encurvado, meu amado, porque o problema, o jugo está pesando, nós deixamos de resolver lá atrás. E muitas vezes nós encontramos assim, não vislumbramos uma saída, aquele povo naquele dia não vislumbrava saída, porque atrás é exército, na frente mar, de um lado problema, do outro problema, eles não viam saída. Assim a gente sente muitas vezes. E sentimos sozinho, sentimos fragilizado. Sentimos, meu amado, impedido de avançar. Naquele dia, aquele povo estava sentindo impedido de caminhar, por isso eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, eles estavam impedidos de avançar para a terra prometida. Quantas vezes? Problemas, angústia, muitas que nós mesmos deixamos crescer no nosso coração, nos impede de marchar, nos impede, meu amado, de caminhar para a terra que mana leite e mel, que Deus tem para cada um de você. Deus tem uma terra boa para você. Deus tem uma terra específica para você. Mas muitas vezes, meu amado, nós ficamos ali, pelas tantas dificuldades, impedidos de caminhar, impedidos de avançar. Quantas vezes temos vontade de recuar, de desistir, de voltar, porque não vemos saída, não vemos condições de andar, não vemos condições, meu amado, de caminhar nem um pouquinho. Mas Deus, Ele preparou, Ele já tinha preparado para este povo uma terra boa. Ele tinha preparado, meu amado, eles sabiam que tinha uma promessa. Mas tanto era, a adversidade era tão grande que eles estavam desistindo da promessa. Quando eu li isso de manhã, eu estava lendo isso e falei, Deus, como nós muitas vezes desistimos da nossa promessa. Como nós muitas vezes deixamos a nossa promessa ir embora. Eu falo isso, meu amado, eu sinto no meu coração uma tristeza. Porque Deus, Ele já deu promessa para mim e para você. Mas nós, com a nossa escolha, com as nossas atitudes, este povo nesse dia, eles tinham a promessa do Senhor, que Deus o levaria para uma terra que mana leite e mel.
Mas por causa das adversidades, e mesmo eles vivendo tantos milagres, quando viviam um problema, eles reclamavam. Eles queriam desistir. Eles queriam voltar para o Egito. Eles sentiram até saudade do Egito. Eles falaram com Moisés: por que nos tirou de lá? Será que lá não tinha sepulcro para nos enterrar? Nos tirou de lá para morrer no deserto? Gente, eles sentiram saudade do Egito. Tiveram vontade de voltar para lá. Eles estavam desistindo da promessa. E Deus falava no meu coração: quantas pessoas desistem da promessa e depois culpam o outro. Depois murmuram, mas o principal culpado é nós mesmos. Olha para você ver nesse contexto aqui. Deus tinha prometido para eles que levaria-os para a terra que manda leite e mel, mas nada é fácil. Nós precisamos ser forjados na nossa vida. Nós precisamos, meu amado, ser forjado o nosso caráter, como Deus forjou José, para ele chegar no propósito dele totalmente como Deus queria, moldado, lapidado. Eu entendo que o deserto era para forjar este povo, para chegar na terra que manda leite e mel, saber desfrutar de tudo. Porque eles estavam saindo de uma escravidão. Eu e você saímos da escravidão do pecado. Saímos da escravidão de uma vida, meu amado, que não era da vontade do Senhor. Então Deus tem um propósito que tem para mim e para você. Nós precisamos viver o processo todo para poder chegar no propósito preparados. Mas neste percurso, muitas vezes, nós desistimos da nossa promessa. Promessa de vida boa. Promessa de ter uma vida eterna. Promessa, meu irmão, de estarmos guardados pelo Senhor, que Ele prometeu que estaria conosco. Mas eu desisto no meio do caminho. Muitas vezes eu quero voltar para a minha vida antiga. Eu quero voltar para o Egito. O povo queria voltar para o Egito. Depois de sofrer, sabe, toda sorte de coisa ruim na mão de Faraó. Escravidão. Uma vida de miséria. Eles queriam voltar. Desistir da promessa. Muito cuidado com isso, igreja. Muitos estão desistindo da promessa que Deus tem para nós. Muitas vezes nós desistimos da promessa de uma vida boa, de uma vida de glória, de uma vida de vitória, por causa das nossas escolhas. Se fosse deixar eles escolherem aqui, eles queriam voltar. Mas Deus vai, e Deus colocou ali um líder que temia o Senhor. Um líder que temia Deus, e ele clamou o Senhor. E naquele momento Deus assegura para eles que não era hora deles pararem. Era hora deles marcharem. Quando eles começam a murmurar: não é essa a terra que temos? Falado no Egito, dizendo: deixarmos que servimos ao egípcio? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Seria melhor ficar lá. Seria melhor ficar no Egito. Seria melhor ficar sofrendo lá como escravo do que morrer aqui murmurando. Mas eu quero te falar com você uma coisa, meu amado. Deus, Ele fala para eles que Ele estava com eles. Muitas vezes nós estamos perguntando: por que, Senhor? Por que as coisas não acontecem comigo? Por que as coisas, meu irmão, não fluem? Muitas vezes precisamos reagir. Precisamos, amado, fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes nós não enxergamos saída de um jeito nem de outro. Mas Deus, Ele está falando, Ele está mostrando, mas nós estamos com os olhos tão tampados, olhando só o problema, olhando só a situação complicada, e não entendemos Deus falar. Mas eu quero falar para você essa manhã daqui que nós precisamos. O que Deus fala para eles aqui, olha, Moisés diz: porém disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quando eles começaram a murmurar, Deus não tinha falado ainda para Moisés, mas ele cria. Ele tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Essa é a certeza, meu amado, que eu e você temos que ter. Deus faz. Deus, Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele não vai nos deixar no deserto para sempre. Eu já falei aqui em outras mensagens. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de você aprender. Deserto é lugar de nós entendermos que
a mão do Senhor, somente ela pode nos ajudar. E eu aprendo também uma coisa: o sofrimento, problemas muitas vezes, é a oportunidade que Deus nos dá de nós sabermos que somente Ele traz solução numa situação improvável. Problemas, muitas vezes sofrimento que vem, desafio que vem para eu enfrentar e você enfrentar, é oportunidade que Deus, guarda isso no seu coração, é oportunidade que Deus está nos dando para nós entendermos e sabermos que somente Ele pode mudar, trazer solução numa situação improvável, que humanamente falando não tem jeito. Humanamente, eu olhando, eu mesma não consigo. Porque muitas vezes nós achamos que eu sou muito boa, que eu posso muito, que eu entendo muito, que eu vou dar conta de resolver. Não. Nada nós damos conta se não for pelo Senhor. E eu quero falar com você essa manhã. Atitudes nós temos que ter para que o mar da nossa vida se abra. Talvez hoje você viu uma situação que o mar está instalado na sua vida, que o mar vermelho se instalou para você e você não sabe como fazer para passar, que atrás tem um problema, de um lado tem outro e do outro lado tem outro, e você está num beco sem saída, é só luta, é só adversidade. A primeira coisa que eu aprendo com este texto: para o mar se abrir, eu preciso decidir a não recuar. Não podemos recuar. Como eu falei aqui, o povo queria voltar para o Egito. O lugar onde eles estavam, meu irmão, era tão ruim. Era um acampamento difícil. E eles estavam reclamando, murmurando. E eles queriam voltar. Eles queriam recuar. Eles queriam voltar para trás. Eles estavam, eu desisti, acabou. Não adianta mais, nós vamos voltar para o Egito. Melhor seríamos que estivesse lá. Quantas vezes nós pensamos assim? Situação difícil, e você fala, não quero mais saber. Melhor fosse, eu vou recuar. Muitas vezes vem o desânimo, vem a falta de esperança, até a falta de fé. E você desiste. Para de ter comunhão com o Senhor. Para de reunir, de congregar, porque não está adiantando mais. Tem congregado há anos e anos e anos, as coisas não mudam. Aí você quer desistir. Quanto tempo, quantas coisas ruins passaram, aconteceu com José para que ele chegasse aonde o sonho dele tinha, a realização do sonho que Deus colocou no coração dele. Meu amado, às vezes demora muito para você faz um plano, você tem um sonho e você quer desistir, porque está demorando a resolver. Você sabe que a sua terra prometida está lá, mas está demorando a conseguir você pisar nela, aí você quer recuar. Para o mar vermelho se abrir na sua vida, não recua, não retroceda, aguarde o tempo do Senhor, aguarde o momento que Ele vai falar para você, é hora de você marchar, não é hora de você recuar, é hora de você caminhar com fé, porque eu sou contigo, eu darei o milagre. Quando Ele fala aqui, olha, quando Ele disse ao povo dele, não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor. Não temas, não recua. O Senhor vai te dar o livramento. Ele vai trazer para você, minha amada, a vitória. É hora de você avançar. Não é hora de você retroceder. Muitas coisas acontecem para que você não tenha mais coragem, nem vontade, nem ânimo para andar. Eu não sei que área da sua vida está assim. Eu não sei que momento você está vivendo que está desse jeito. Os seus sonhos, os seus projetos, você não tem mais esperança. Está querendo voltar atrás, está querendo jogar a toalha, está querendo, meu amado, falar, olha, acabou, não dá mais para mim, vou deixar a vida me levar. Não! O servo de Deus não deixa a vida levar. O servo de Deus, ele deixa o Senhor orientar. Ele deixa o Senhor dar direção. Ele deixa, ele espera, ele aguarda a direção do Senhor. Aquele que não crê, aquele que não confia, esse sim, esse deixa a vida levar. Mas nós somos servos do Senhor, que cremos num Deus que é poderoso. Talvez, meu amado, você já desistiu da sua família, já desistiu dos seus filhos, já está desistindo dos seus projetos de trabalho, daquele sonho de você tinha de ter uma coisa melhor, uma casa melhor. Não fica assim. No momento que tudo aparecer ao contrário, sabe o que nós vamos fazer? É levar os nossos olhos para o monte. É de lá,
é que virá o nosso socorro. Quando tudo diz não, quando tudo estiver, meu amado, sem saída, eleva os seus olhos para o monte, de onde te virá o socorro. Clame ao Senhor, busque a Ele. O mar vai se abrir. O mar vai se abrir ainda, meu amado, quando acreditamos no livramento do Senhor. Como eu falei aqui agora. E outra coisa que eu aprendo, apesar do povo murmurar, apesar do povo até acusar Moisés, que ele tirou eles lá do Egito para morrer no deserto. Moisés não desanimou. Ele ainda teve a palavra, ele ainda teve, meu amado, a fé de dar uma palavra, sabe, de encorajamento, para que o povo ficasse quieto, para que eles pudessem assistir a vitória, para que eles pudessem assistir o livramento do Senhor. Ele poderia muito ter desanimado com o povo reclamando, o povo murmurando. Ao invés, meu amado, ao depararmos com situações difíceis, ao invés de desanimarmos, ao invés de querermos, meu irmão, voltar atrás, confia. Confia no livramento do Senhor. Confia na palavra de livramento que Ele tem para mim e para você. Talvez você já está tão cansado. Eu te confesso, meu irmão, que tem hora que a gente fica tão cansado, tão exausto de esperar, de lutar, de orar, de ouvir, de aconselhar, de jejuar, de falar às vezes para as pessoas, esse o caminho, pela vontade do Senhor, pela direção do Senhor, você fala, você mostra e nada muda, nada acontece. Aí, meu irmão, muitas vezes você tem vontade sim de voltar atrás. Tu tem vontade sim de retroceder. E eu te falo nesta manhã, confia no livramento do Senhor. Creia no livramento do Senhor. Que ele diz aqui, o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Contra o seu adversário, contra o seu inimigo, quem pelejará por ele é o Senhor. Levante a sua cabeça. O mar vermelho vai se abrir. Você vai passar para enxuto. As coisas vão acontecer, igreja. Eu creio nisso. Senão não adianta nada nós ficarmos servindo ao Senhor. Se não cremos na promessa. Se não cremos, meu amado, que Ele declarou que estaria conosco. Que Ele nos daria livramento. Ele nos daria vitória. Eu estou com você para te livrar. Diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos tomar posse disso. Precisamos crer nesta promessa que Ele está conosco para nos abençoar, para nos guardar. O mar se abrirá quando entendermos que o momento é de marchar. Que o momento de marchar chegou. Olha o que o Senhor Deus diz. Êxodo 14, 15 diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Isso aqui é tremendo. No momento da maior angústia, no momento do maior desafio, Moisés vai ao Senhor e fala, pai, eu tenho falado, Senhor, o que está acontecendo? O mar ali na frente. Faraó está vindo atrás de nós. O povo aqui está reclamando, está murmurando. Deus deu a ordem, meu irmão. E aquela ordem nos mostra que o povo tinha livre-arbítrio. O povo tinha que escolher. Eles iam escolher marchar, ou eles iam escolher ficar parado. E eu aprendo aqui que Deus ele fala para mim e para você, a escolha é minha e é sua. Nós precisamos marchar. Muitas vezes nós ficamos parados. E eles não estavam exigindo nada demais do povo. Estava só falando para eles, continue a caminhada, continue a andar. Continue e não fique parado, porque se eles ficassem paralisados, nada ia acontecer. E eu quero compartilhar com você algo muito que Deus falou no meu coração. Muitas vezes, nós começamos a orar, a pedir, mas não fazemos nada para acontecer. Não fazemos nada do que nós precisamos fazer. Naquele momento, Deus fala para Moisés, troca a oração, troca o clamor por ação. É hora de marchar, é hora de ir, é hora de avançar. Nós vamos entender uma coisa, igreja. A oração, ela tem que ter uma posição, sabe? A oração da minha e na sua vida tem que ser algo primordial, sim. Mas a ação nossa, ela é essencial. Nada acontece se eu ficar só parado orando e não agir, não fizer o que tem que ser feito, nada vai acontecer. Eu vejo muitas pessoas orando, Deus, tira do meu coração, ó Pai, tristeza, tira do meu coração a mágoa de fulano, tira do meu coração isso, tira do meu coração aquilo, mas não faz nada para que isso aconteça. Não libera perdão. Deus, eu quero um emprego bom, mas não quer buscar.
Deus, eu quero isso, mas não quero estudar. Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história, mas você não faz nada. É hora de marchar. É hora da gente ir atrás. É hora de levantar a minha vida e parar de procrastinar. Eu não posso mais ficar procrastinando algo, meu amado, que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer de mim mesmo, sabe, levantar, não esperar do outro. Não terceirizar o problema. Eu tenho falado muito isso, sabe, nos últimos dias, com muitas pessoas que convivem comigo no dia a dia. Eu preciso fazer. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Ah, mas você tem... Não, eu tenho que fazer. Não adianta eu só ficar orando se eu não tomar posição. O mar não ia abrir. Quando Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo para ir. O povo precisa marchar. Você vai pegar ali o seu cajado e vai colocar no mar, ele vai se abrir. Mas o povo tem que marchar. O povo tem que caminhar. Porque clamas a mim. Nós temos que entender que Deus está falando conosco, igreja. Se o povo não levantar de manhã, agradecer a Deus. Se o povo não levantar, se nós não levantarmos de manhã, louvar o Senhor pelaquela noite que nos deu. Ah, eu estou desanimada, hoje eu não vou levantar não. Levanta sim. Levanta a cabeça. Marcha. Passa um pano, uma água na cara. Ah, pintei o cabelo. Eu não quero trabalhar hoje não. Vai trabalhar sim, toma um banho, põe a melhor roupa. Glorifica o Senhor. Passa um perfume cheiroso e vai para a luta. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te levantar, meu irmão. Deus vai falar com você, eu sou contigo. Temos que parar de nos vitimizar. Porque clamas a mim. Eu escuto muito isso, você é muito forte. Ah, você tem um ânimo danado, meu irmão. Quem vai fazer se eu não fizer? Quem vai fazer se você não fizer? Por você. Quem tem que fazer é você. O levantar é nosso. O agir é nosso. E o mar abrir é do Senhor. O mar nós não conseguimos abrir. Mas levantar nossa cabeça nós conseguimos. Que Deus não vai te forjar. Ele não vai te forçar nada. Ele vai te falar. Levanta-te. Grande a sua caminhada. Caminha. Ele vai lá, se você não tiver comida, ele vai providenciar. Deus é tão maravilhoso, gente. Se você estiver muito, muito ruim, ele vai levantar alguém, vai lá, vai te dar uma palavra. Vai falar, vamos ali, vamos tomar um café. Aí ele vai conversar com você, tá ali coisa, uma palavra ali, mas o resto é com você. O resto é com você, meu irmão. Eu tenho presenciado no dia a dia pessoas procrastinando, pessoas arrumando desculpa. Ah, mas eu estou assim, eu estou desse jeito por isso e por isso. Eu preciso de fulano, me ajuda. Preciso de nada, meu irmão. Nós precisamos do Senhor. É Deus que tem que nos ajudar, uma coisa eu tenho aprendido. Cada um tem seu problema. Cada um tem sua luta. Nós precisamos levantar nossa cabeça e marchar. O mar vai se abrir, mas eu preciso marchar. Eu tenho que levantar minha cabeça e ir. Porque Deus é comigo. Eu estou vivendo a promessa. Nós não podemos desistir das promessas que Deus fez para cada um de nós. Promessa de vida abundante aqui nessa terra. Enquanto Deus não te chamar para a glória, nós temos que tomar posse de uma vida abundante aqui. Mas para eu ter essa vida, meu amado, nós vemos na palavra que nós temos que vencer os gigantes. Quando ele levou o povo, ele mandou que os 12 homens fossem espiar a terra. Era uma terra que ele falou, olha, a terra que eu jurei a dar seus pais. Já era, ele deu um cheque assinado. Esse aqui, ó, é seu. Para você ter esse dinheiro, ter essa bênção. Olha lá que bênção que é. Ah, Senhor, eu tenho que derrubar gigante. Vai derrubar, que eu serei contigo. O povo viu, espiou a terra. Viu que a terra era boa. Deus não dá nada ruim pra gente não, meu irmão. E dá coisa boa para você. Só que você precisa derrubar os gigantes. Só que você precisa fazer o que tem que ser feito. Tinha gigante lá. O povo olhou, voltou, 10 voltaram com relatos negativos, com medo, já achando dificuldade. Assim é muitas vezes com a gente. A gente olha a terra, olha a bênção, olha a vitória. Ah, não vou não, difícil demais. Fulano está falando que vai falar mal de mim. Se eu não conseguir, qual é o problema?
Creio que Deus está falando isso aqui no meu coração para a gente poder refletir sobre isso. Nós nos preocupamos muito com o que o outro vai falar, com o que o povo está falando. Mas se eu não conseguir, os outros vão falar que eu sou uma derrotada. Deixa eu falar. Se você nem tentou, como é que você sabe que não vai conseguir? Não preocupa com o que vão falar de você. Não preocupa, faça você, coloque, declare que o mar vai se abrir. Mas se não abrir, pastora, porque não é hora de abrir, mas no momento ele vai abrir. E você vai passar a pé enxuto. Preocupa com o que Deus pensa de você. Preocupa com o que Ele fala com quem você é. E Ele diz que você é escolhido. Você é alguém especial. Tu vai sentar na mesa com Ele para comer pão com Ele de contínuo. Não preocupa se alguém diz que você é um cachorro morto, como disseram para Mefibosete. Ele não preocupou. O mar ia se abrir, com certeza. O povo fala com Moisés, nós vamos morrer aqui agora. Não tem jeito. Por isso que é melhor ficarmos no Egito. Ele não preocupou. Ele confiou no que Deus estava falando. E o que Deus falou? Ele creu tanto que Deus ia fazer algo. Mesmo antes de Deus fazer, ele acreditou que ele falou com o povo, não temais, ficai quieto e vede o livramento do Senhor. Que hoje, ainda falou, hein? Hoje ele vai fazer. Tudo que vocês estão vendo aí, os inimigos, os problemas, vocês não verás jamais. O Senhor pelejará por vós. E eu declaro nesta manhã sobre a sua vida, o Senhor pelejará por você. O Senhor vai pelejar pela sua vida. Vai te dar a vitória, meu irmão. Vai te dar a bênção. Porque o mar vai se abrir quando nós seguimos totalmente, corretamente, as orientações do Senhor. O mar vai abrir quando eu obedecer o que Deus está falando comigo. A obediência nos prepara para viver milagre. A obediência nos prepara, meu amado, para ver o milagre acontecer. O que quer dizer isso, pastora? O que Moisés fez, ele obedeceu. Êxodo 14, 16, 21 e 22 diz assim. 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 21 e 22 diz assim. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por uma forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Olha que loucura! Olha que orientação mais maluca que Deus fez para Moisés. Tu vai fender o mar, diz o 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar. Eu ia ter pensado, que orientação é essa? Com a minha vara, o mar vai ir para um lado e para o outro? Obediência. Ele não questionou. Ele fez e o milagre aconteceu. A obediência, ela gera milagre. A obediência, ela faz você contemplar o milagre na sua vida. O que é isso, pastora? Eu preciso obedecer. Eu preciso confiar. O deserto está ruim. O deserto está machucando. Mas se Deus te deu uma ordem, confia, acredita. Meus amados, talvez você hoje esteja vivendo uma situação assim, completamente paralisado pelos problemas. Completamente, meu amado, sem vontade de viver. Querendo recuar. Querendo, meu amado, voltar. Querendo voltar à sua antiga vida. Querendo desistir da tua promessa. Mas eu te falo hoje que na autoridade do Espírito Santo de Deus, não desista da tua promessa. O mar pode estar na sua frente, mas ele vai se abrir. O mar vai se abrir, meu amado, no momento que você não recuar. No momento que você acreditar no livramento do Senhor. No momento, meu amado, que você marchar. Você entender que a hora de marchar chegou. E no momento que você obedecer às orientações de Deus. O mar vai se abrir sobre a sua vida. O mar vai se abrir em sua frente. E você vai passar.
E você vai viver, meu irmão, minha irmã, as promessas do Senhor. Eu tenho vivido cada momento difícil, mas eu tenho certeza que eu vou viver dia após dia as promessas do Senhor na minha vida. Eu tenho certeza, meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré, que o mar vai se abrir se eu não recuar. Se eu decidir, a escolha é minha, como a escolha é sua, a caminhar. A você, quando você decidir, meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré, a marchar. É que é momento, muitas vezes, de eu parar de clamar, de eu parar de buscar, sabe, ficar só reclamando e clamando também, mas de fazer. Eu estou orando, mas eu vou agir. Eu vou orar, mas eu vou ter ação. Eu vou orar, mas a ação tem que vir. Porque oração é isso, é orar e ação. Tem que ter ação. Oração. Não parar. Não ficar paralisado. Não ficar deixando que o outro faça. Não ficar julgando e culpando o outro. Mas você tem que fazer. Parar de desculpa. Parar, minha amada, de procrastinar. Parar de, sabe, de falar não vai dar certo. De pensamento negativo. E falar, o Deus que eu sirvo, Ele declarou a minha vitória. O Deus que eu sirvo, Ele falou que estaria comigo. O Deus que eu sirvo, Ele falou que a minha vida está sob o controle dEle, sob a direção dEle. Então eu não vou desistir, eu não vou desanimar, mas eu vou avançar. Que eu tenha que ferir com a minha oração o meu inimigo. Na autoridade do Senhor, ele vai cair por terra e eu vou vencer. Porque da minha promessa, eu não vou desistir. É uma coisa muito forte que Deus fala no meu coração. Meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré. Eu não sei qual a promessa que Deus tem para você. Você sabe. Promessa específica na sua vida. Eu sei as minhas promessas. Talvez possa estar parecendo difícil você pisar nessa promessa, alcançar essa promessa. Como para o povo foi muito difícil eles pisarem na terra prometida. Mas não desanime. Não recua. Não retroceda. Confia. Viva todo o processo que tem que viver. Que você precisar ser forjado pelo Senhor. Antes, meu amado, ó glórias, ser forjado pelo Pai, do que ser tratado pelo inimigo. Ser forjado pelo Senhor, do que ser enganado pelo adversário. Não, tudo é fácil. De boa você consegue aquilo. Não. As bênçãos do Senhor, ela requer obediência, requer entrega, requer renúncia. É difícil? É. Viver bênção do Senhor não é fácil. Ele tem bênção para mim e para você. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Obedecer. Renunciar àquilo que não agrada a Deus. Viver uma vida de aliança com o Senhor. Dia após dia. Antes ser forjado pelo Senhor do que ser enganado pelo inimigo. O inimigo ele veio para te enganar. O adversário veio para te enganar. Não, precisa não. Precisa ferir mais nenhum, não. As coisas vão acontecer. Na hora, pode deixar, ele tranquilo, vai por este caminho aqui. Não. O caminho é Jesus. A direção é dele. É ele que blinda a nossa vida. É ele que guarda a nossa vida. Continua acreditando. Continue orando. Continua crendo, igreja, que a promessa na sua vida se cumprirá pela vontade do Senhor. Quando você entender que você não pode temer, você não pode recuar, você tem que acreditar que o mar vermelho vai se abrir pelas boas mãos do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida o mar se abrindo. Eu declaro sobre a sua vida, oh meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré. Eu estou falando aqui na autoridade do Senhor. Em nome de Jesus. Você vai viver a promessa. Você vai viver a promessa do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Não desista. Não desista das tuas promessas. Aquele povo estava desistindo. Moisés deu um brado. Deu um encorajamento. Eu estou aqui hoje, na autoridade do Senhor, te encorajando a não desistir da promessa do Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou viver para contar aqui, testemunhar. E você vai também testemunhar de promessa de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia. Glórias a Deus.
Cada domingo que eu saio daqui, eu saio mais certa que é Deus falando aos nossos corações. Que é Deus trazendo aquilo que Ele quer que cada um de nós ouvimos. Por mais que durante a semana, essa semana eu tive uma semana pesada. Mas com a certeza da glória do Senhor na minha vida. Da certeza que o tempo de cantar está chegando. Tempo de cantar está chegando. Nada vai me fazer recuar. Nada vai me fazer voltar atrás. Sabe por quê? Porque eu vivo de promessa. E a minha promessa está na frente, não está atrás. Atrás, ficou para trás o Egito. E para frente está a terra prometida. A sua terra prometida está à frente. E você vai alcançá-la, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Muitas vezes, ó Pai, vivemos mar vermelho. Vivemos, ó Pai, momento de luta, momento de deserto. Mas, ó Pai, a cada vez, ó Pai, é momento que nós lemos a Tua palavra. Nós encontramos ali, ó Pai, que o Senhor está no controle. Que o Senhor está, ó Pai, com as mãos estendidas. Que o Senhor está, ó Pai, com o ouvido atento. Ó Pai, com os olhos abertos para abençoar o Teu povo. Que mesmo, ó Pai, vivendo um momento de deserto, como o Teu povo estava ali, ó Pai, passando aquele percurso difícil, mar vermelho à frente, exército faraó atrás, a Tua presença era com eles. E o Senhor trazia a palavra, Pai, de engajamento, uma palavra, Pai, de encorajamento, uma palavra, Pai, de ânimo, para que eles não temessem, que o Senhor daria livramento. Então, Pai, nesta manhã, eu creio, ó Pai, no livramento sobre cada vida. No livramento do Senhor, ó Pai, sobre o mar vermelho, sobre o deserto, de cada irmão que está aqui vivendo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ensina, nos ajuda, Pai, a caminhar. Não com os olhos no problema, não com os olhos, ó Pai, no deserto, mas crendo que a nossa promessa, ela vai ser cumprida. Que a nossa promessa vai chegar. Nesta manhã, Senhor, eu abençoo a cada vida. Eu declaro, eu libero sobre cada um, Senhor, o mar se abrindo e o Teu povo passando a pé seco. Alegria no coração de cada um. A esperança renovada sobre cada vida. Ó Pai, a direção do Senhor sobre cada um que está aqui nesta manhã. Muitos, ó Pai, estão sem saber. Muitos estão, ó Pai, no beco sem saída. Mas eu sei, Deus, que Tu vai dar direção. Tu vai clarear o caminho agora, Pai. Tu vai trazer a direção agora, Pai. Tu vai trazer, ó Pai, aquilo que tem que ser feito, como o Senhor trouxe naquele dia. E cada um de nós vamos marchar. Cada um de nós vamos fazer o que tem que ser feito, Pai. Para poder contemplar o milagre do mar se abrindo. Para contemplar o milagre, Pai, de contemplar e ver a bênção do Senhor se manifestar na nossa frente. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro cada vida abençoada. Eu declaro o Teu povo, ó Pai, Te glorificando, exaltando e testemunhando, Pai, de milagre e de vitórias recebida através, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia e através, ó Pai, da palavra de hoje. Eu declaro um mar se abrindo sobre cada vida, na frente de cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.